Salve Tricolora, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tricolor Fest. Meu nome é Adalto Farias e hoje, pós-jogo de São Paulo e Atlético Paranaense, vitória do nosso Tricolor 2-1 no dia de ontem, e a gente vai contar um pouquinho da história desse jogo. Espero vocês depois da vinheta. Fala Tricolor, tamo aqui de novo. Tava com saudade de vocês, hein? Não falava já 10 dias sem a gente ter vídeos novos aqui, né? Apesar de a gente ter soltado aí e estreado o FAT com você nessa data FIFA, fazia aí pelo menos 10 dias que a gente não se falava, então prazerzaço estar aqui de volta. Mas antes de mais nada, para você que está chegando aqui no canal, eu peço por favor que você se inscreva no canal, clique no sininho para que você seja notificado a cada novo conteúdo e também deixe aquele like bacana para que cada vez mais os nossos vídeos cheguem a mais pessoas. Também não deixem de nos seguir nas principais redes sociais. @tricolor_fat. @tricolor_fat. O underline é aquele risquinho lá embaixo e o FAT se escreve FAT. F-A-T. Beleza, torcedor tricolor? Bom, vamos falar aí, né, desse pós-jogo de São Paulo e Atlético Paranaense. Vitória importantíssima aí do nosso tricolor. Colocou aí o São Paulo no G8, né? A rodada da 11ª rodada do Campeonato Brasileiro está se encerrando nesse momento, enquanto a gente está gravando. Então eu não sei em que posição São Paulo vai terminar, mas hoje é o 5º lugar aí até esse momento. Então, vitória importante aí do São Paulo. A gente vai repercutir um pouquinho da história do jogo e vamos começar tradicionalmente aí pelos gols da partida de ontem. Bom, aí na tela para você, torcedor tricolor, o primeiro gol aí, o gol do Atlético. A bola começa com o Madison. Vitor Bueno vai aí a linha de fundo, cruza rasteiro pro Vitor Roque entrar aí nas costas da defesa tricolor. Diego Costa e Rafinha ali bateram cabeça, gol do Atlético. Aí numa bola lançada pelo Rafinha, né, a zaga, aí o Madison cortou a bola, acabou sobrando pro Luciano. O Luciano toca pro Caleri, o Caleri deixa de calcanhar. O Luciano ali, o Thiago Hernandes se embanando um pouco com a bola sobe pro Luciano que chuta. A bola bate ali na zaga atleticana e sobra pro nosso querido El Bigodon, Gabriel Neves, fazer o primeiro gol dele camisa do São Paulo. Ele que merecia aí, para mim fez uma partidaça ontem. Empate do tricolor aos 18 minutos do primeiro tempo. E aí, por último, a bola que começou com o Rafael, ele acha o Caio Paulista acha o Rodriguinho, que faz uma bela jogada na linha de fundo, cruza pro meio da área pro Caleri fazer o pivô e escorar pro Luciano soltar a paulada e fazer o gol da virada tricolor no Morumbi. Beleza, torcedor tricolor, vamos às estatísticas do jogo de ontem. O torcedor tricolor na tela para vocês, a estatística do jogo de ontem. São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. São Paulo teve 56% de posse de bola contra 44% do Atlético. Um dos poucos times que conseguiu equilibrar a posse de bola dentro do Morumbi, hein? Realmente é impressionante aí como é que o Atlético ontem jogou de forma bem equilibrada com o São Paulo. São Paulo teve 8 finalizações contra 14 do Atlético, sendo que os dois times acertaram 5 vezes no gol. São Paulo trocou 478 passes, outro número interessante. São Paulo sempre troca aí próximo de 600 passes. Ontem trocou um número bem menor, tendo 393 como efetividade. Manteve ali-se na média entre 80 e 90, mas muito mais próximo aí dos 80% dessa vez. Também mostra um pouco do equilíbrio do meio de campo do Atlético Paranaense, principalmente no primeiro tempo. Nós vamos explorar um pouquinho disso já. O Atlético trocou 365 passes, sendo 303 deles corretos, 83% de efetividade. Empate aí nos escanteios, 4-4 para cada lado. 3 impedimentos para o São Paulo, 2 para o Atlético. O São Paulo cometeu 15 faltas no jogo de ontem, o Atlético 11. O São Paulo acabou tomando 3 cartões amarelos contra 2 do Atlético. Nenhuma expulsão. Vamos ao resumo do jogo de ontem aí, torcedor tricolor, para a gente falar um pouquinho de como foi essa vitória do nosso tricolor do Morumbi. Bom, tricolor, jogo difícil, o jogo de ontem, né? O Atlético impôs aí bastante dificuldade ao São Paulo, mas vamos resumir aqui como é que foram os principais lances do jogo.
Depois a gente faz uma análise aí individual de cada um dos jogadores para que a gente faça um fechamento aí com a coletiva do Dorival e também da minha opinião aí sobre o jogo de ontem, né? O jogo começou aí bem truncado, né? Mas aí aos 9 minutos já o Madison fez uma jogada ali pela lateral, o Caio estava cobrindo ali a lateral esquerda, tentando desarmar o Madison. O Vitor Bueno na ultrapassagem ali, acompanhado pelo Gabriel Neves, foi a linha de fundo. E aí ele fez um cruzamento rasteiro e achou o Vitor Roque do outro lado da área. A bola passou pelo Beraldo, passou pelo Diego Costa. O Vitor Roque entrou nas costas do Diego Costa. O Rafinha não acompanhou ele na cobertura. Gol do Atlético Paranaense. 1-0 aos 9 minutos. E aí já começou aquele desespero, né? 10 dias sem ver o São Paulo jogar. Em 9 minutos, gol do Atlético Paranaense no Morumbi. Desespero para os 22 mil torcedores que estiveram lá, guerreiros, né? Como sempre, a torcida tricolor. Aos 14 minutos aí, o Rato, né? Ele tenta fazer uma inversão para o Caio. O Madison acaba cortando ali de forma um pouco estalarada. A bola sobra ali para o Nestor. O Nestor bate cruzado, forte, rasteiro. E obriga aí o Bento a se esticar todo e fazer uma boa defesa. O São Paulo que reage rápido aí, logo depois de tomar o gol, 5 minutos depois já estava lá no ataque, incomodando o time paranaense, né? Aos 18 aí o Rafinha, lá do meio de campo, quase estava lá na meia-lua, ele tenta fazer ali um lançamento para a área, o Madison de novo, o Madison estava chato ontem, correu pra caramba, mas os gols saíram em cima dele, inclusive. Novamente aparece ali para cortar a bola sobra pro Luciano enfia no Caleri, o Caleri dá de calcanhar pro Luciano, a bola passa ali no meio das pernas do Thiago Heleno, acaba sobrando, o Luciano chuta, se não me engano, o Hugo Moura acaba ali conseguindo bloquear o chute, a bola sobra e o Gabriel Neves vem dar aquele chute de raiva pro São Paulo empatar o jogo do Morumbi e mostra um poder de reação que realmente não tinha, principalmente nos tempos do Rogério, né? Aí aos 28, aí uma notícia ruim, apesar do Diego Costa estar fazendo um jogo abaixo, né? O Diego Costa que desde a volta da cirurgia não tem sido o mesmo, a gente vai falar um pouquinho disso nas notas do FET, acaba saindo ali, eu ainda acabei não lendo qual foi o tipo de lesão que ele teve no jogo, né? Falou sobre uma questão na coxa, ele chorou bastante, inclusive, e ele acabou saindo substituído aí pelo Alan Franco, que surpreendentemente fez uma excelente partida no dia de ontem, inclusive salvando um gol em cima da linha, né? Aos 30 minutos aí o Christian, né? Ele vira a bola e toca pro lado esquerdo, né? Ele que vinha ali no ataque do lado esquerdo acabou cruzando ali pro lado esquerdo da defesa do São Paulo, lado direito do ataque atleticano. O Coelho pega essa bola meio mascada, mas a bola já tinha passado do Rafael e o nosso querido bonecão do posto, Alan Franco, salvou a bola em cima da linha ali. Gol do São Paulo, porque a bola era a caixa ali, certeza. E aí o Alan Franco salvou esse gol aí. Ainda na sobra, o Vitor Roque pegou meio errado. Na hora o Vitor Roque joga a bola, hein? O moleque joga muita bola pra mim. 1000 vezes melhor que o Hendrick. Nada contra o Hendrick. Acho que os dois vão fazer bastante sucesso na Europa. Mas o Vitor Roque me parece ser um daqueles jogadores diferentes que vai brilhar no primeiro escalão europeu. Ele pegou meio errado na bola ainda, mas quase que a bola caiu dentro do gol. O Rafael estava esperto ali. Acabou fazendo a defesa e colocando para escanteio. E ainda aos 34 minutos também, outra surpresa, hein? Eu que quase queimei a língua aí, a gente que fez o pré-jogo um pouquinho antes do jogo. Pedi desculpa para todo mundo que eu não consegui fazer o pré-jogo com antes, tive alguns problemas pessoais, por isso que eu não tive também no Morumbi no dia de ontem, mas a gente conseguiu fazer uma live no Instagram para quem pôde acompanhar. Fizemos lá com o pessoal da Irmandade Tricolor, o Igor colocou a gente, mandar um abração aí pro Igor, tá sempre com a gente aqui, já é parceiro da casa. E a gente falou um pouquinho, né? E a gente falou, os caras tem o Vitor Bueno, tem o Pablo. O Vitor Bueno jogou pra caramba ontem. Inclusive, ele quase fez um golaço aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele tentou não sei se ele foi tentar cruzar, mas parece que ele finalizou mesmo. Ele tentou encobrir o Rafael. Me parece também que o time do Atlético tinha alguma informação, porque o Vitor Roque tentou do meio do campo encobrir o Rafael ontem. E o Vitor Bueno também nessa jogada aí. Ele tenta encobrir, a bola bate no travessão. E aí na sequência o Alan Franco corta ali, quase gol do Atlético do Vitor Bueno. Tava incomodando a defesa do São Paulo, viu? Eu ainda que falei,
O técnico, acho que é o Wesley Amaral, acho que é o Wesley. O técnico Wesley do Atlético Paranaense, ele acaba deixando o Terans no banco, que eu achei uma surpresa, né? A gente também falou um pouquinho na live lá no Instagram. Mas o Vitor Bueno fez uma boa partida, hein? Uma bela partida aí do Vitor Bueno, incomodando bastante a defesa do São Paulo. Bom, o primeiro tempo termina ali, né? Sem mais nenhum tipo de jogada um pouco mais perigosa. E o São Paulo tinha perdido bastante o meio de campo, né? O Luan que não fez, acho que uma boa partida ontem. Apesar do desarme, estava meio perdido em campo. São Paulo que veio naquele mês, pelo menos, de novo, né? Ver o jogo da televisão é bem diferente do que ver o jogo no campo. Mas me pareceu jogar naquele mesmo esquema que o Dorival vem jogado, na linha dos dois zagueiros na frente da linha de 4 da defesa. E a linha de 3 ali atrás do Caleri. Essa linha de 3 ontem estava bem bagunçada, inclusive para mim no primeiro tempo. São Paulo perdeu muito meio de campo ali com o Nestor, o Luciano e o Rato batendo bastante cabeça. A gente que ganha muito com a bola parada com o Rato, mas eu achei que o time estava um pouco desorganizado no primeiro tempo. Por isso acabou o Atlético ali tendo algumas oportunidades. Poderia até ter saído um resultado melhor. Tivesse um pouquinho mais de sorte. Mas aí o nosso querido Dorival Júnior, né, com seu dorivalismo, fez aí as mudanças que, inclusive, deram aí a vitória ao nosso São Paulo. Saíram aí Luan e Nestor, que não realmente... O Nestor até acho que fez um bom primeiro tempo, deu alguns chutes a gol, participou da jogada. Agora o Luan tá um pouco perdido mesmo no campo, né, e ele precisa aí de alguma... Não sei se é forma física, falta de ritmo... Enfim, o Luan também não está fazendo jus aí desde a sua renovação de contrato, no qual ele encheu bastante o saco para renovar. Né? E aí entraram Alisson e Rodriguinho. E surpreendentemente também o Alisson entrou bem e o Rodriguinho fez uma bela partida ontem no segundo tempo. Inclusive, o gol da virada tricolor começa, né? Na verdade, ela começa com o Rafael, que é importante aí, que talvez no gol a gente não conseguiu mostrar, porque a gente trouxe ali o vídeo da TNT, a gente não conseguiu o vídeo da Globo. A jogada começa com o Rafael. O Rafael lança o Caio Paulista. O Caio Paulista domina a bola ali na lateral esquerda. O Rodriguinho ganha a disputa no corpo com o Madison. E aí o Caio joga nele. Ele vai até a linha de fundo, rola para trás pro Caleri. O Caleri, de forma bem inteligente, faz o pivô, escora na parede, toca para trás. E aí o Luciano, com um chute de mera felicidade ali, acerta o ângulo do goleirão Bento para a virada do nosso tricolor no Morumbi, no comecinho do segundo tempo, com aí para 2 minutos, né, do primeiro tempo. Isso dá uma tranquilidade maior. As mudanças também trouxeram ali um povoamento maior no meio de campo. O próprio Dorival vai falar isso na entrevista coletiva dele. E aí o São Paulo começa a ter um pouco mais de tranquilidade, né? Aos 14 minutos ali, o Caleri toma a carta amarela, até fiquei preocupado porque ele dá uma cotovelada ali, mas meio que sem querer, ele tenta dominar a bola, mas o cotovelo bate se não me engano, no Pedro Henrique, e aí ele toma o cartão amarelo. Bom, aos 29 aí do segundo tempo, você viu que o segundo tempo foi um segundo tempo com bem menos chances de gol, porque o meio de campo ficou mais disputado. No primeiro tempo, o São Paulo tinha um buraco no meio de campo que acabou proporcionando, inclusive, algumas oportunidades ao Atlético, apesar do São Paulo também ter tido algumas oportunidades. Foi um jogo de bastante trocação no primeiro tempo. Segundo tempo, não. Achei o segundo tempo bem truncado, inclusive, tanto que só aos 29 do segundo tempo tem uma jogada aí do Atlético, né? Uma jogada trabalhada, bela jogada, inclusive. E aí o Terans acaba arriscando de fora da área, mas estava longe. A bola sai sem perigo ali do lado esquerdo do Rafael. Aos 31, o Christian apareceu no ataque pelo lado esquerdo, né? Rolou pro Vitor Bueno, que também fez ali um pivô e tocou pro Terans. O Terans chutou e obrigou ali o Rafael a dar um totozinho na bola e jogar ela para escanteio. Aos 35 entraram Mendes e Marcos Paulo para saídas de Rato e Luciano. E aos 40 minutos o Gabriel Neves tomou cartão amarelo. E aos 47 o Caio também tomou cartão amarelo, dando aí números finais à partida de ontem no Morumbi. Vamos às notas do FET aí para que a gente fale individualmente de cada um dos jogadores. Aí na tela para você, torcedor tricolor,
as notas do FET para São Paulo 2, Atlético Mineiro 1 aí. Gols do Vitor Roque aos 9 minutos, Gabriel Neves empatando aos 18 e o Luciano aí aos 2 minutos do segundo tempo virando o jogo para o nosso tricolor. Vamos começar com o nosso goleirão Rafael. Rafael fez uma partida segura no jogo de ontem, pouco exigido ali, o gol não tinha muito o que fazer, estava atento às bolas que foram no gol, foi bem seguro ali, não teve nenhum tipo de perigo ali causado pelo Rafael. E lembrar que o Rafael começa ali a jogada do segundo gol da virada tricolor, né? Boa partida então do Rafael. Rafinha que ontem, não vamos ficar falando das limitações dele aqui, senão vou ficar chovendo no molhado, tentar ser um pouco mais rápido também. E o Rafinha é quem tenta a jogada do primeiro gol, né? Ele tenta lançar ali na área, o Madison tira e aí a jogada trabalhada entre o Luciano e o Caleri chuta, a bola sobra e o Gabriel Neves faz o gol ali de empate do São Paulo. Dentro das limitações do Rafinha, o Rafinha acho que fez partida razoável ontem, fica com nota 5. O Diego Costa, né? O Diego Costa para mim falhou no primeiro gol. Ele errou ali o tempo de bola e o posicionamento na área. Por isso que o Vitor Roque entra e acaba entrando sozinho ali. O Rafinha também tem um pouco de culpa nisso, mas eu acho que essa bola cruzada que passa por todo o gol não pode acontecer. Nem o Beraldo nem o Diego Costa podem deixar passar. Como a bola passou ali do Beraldo, eu acho que o Diego Costa tinha total condições de fazer ali o corte, acabou não fazendo e o São Paulo tomou o gol. E aí ele jogou pouco tempo também, ele sai com 28 minutos do primeiro tempo, machucado. Vamos apurar aqui qual foi o tipo de lesão e se tem alguma consequência mais grave aí pro Diego Costa, que vem voltando de cirurgia. Diego Costa, que eu gosto bastante do futebol de Diego Costa, pelo menos em 2022 ele fez uma boa temporada, apesar de ter falhado ali nos jogos importantes, que me deixou preocupado também, né? Tanto na final do Sul-Americano como na final do Paulista ele não foi bem, mas ele voltou 2023, ele voltou mal, ele não tem feito bons jogos. Ontem de novo, né, um pouco tempo que ele teve em campo, para mim foi um dos culpados ali do gol do Atlético. E surpreendentemente de novo, nosso querido Alan Franco, bonecão do posto, jogou muita bola ontem, entrou bem, seguro, jogou certinho, distribuiu bem o jogo, fica aí com nota 7, inclusive melhor que o Beraldo. O Beraldo ontem que fez uma partida abaixo do que ele geralmente faz, tanto na marcação quanto na criação de jogadas, que é uma das características importantes do Beraldo. O Beraldo ontem estava errando bastante passe, pareceu um pouco nervoso ali, ou um pouco desatento do jogo, por isso fica com nota 5. O Caio Paulista de novo dentro aí das limitações dele, para mim aí, vem fazendo uma boa temporada aí, tem se destacado, fica com nota 6, acabou tomando cartão ali no final do jogo, mas fez uma boa partida. O Luan é preocupante, né, torcedor tricolor? Não vem fazendo bons jogos, tem entrado mal todo jogo que entra, não tem sido aquele Luan que a gente viu jogar campeão paulista, fez um puta auê para renovar e desde a sua renovação não mostrou porque tá aí, né? O Rogério que brigou muito com o Luan por conta da forma física, ele me parece ter voltado àquela forma física um pouco mais forte, e que tira bastante a mobilidade dele. E ontem ele não conseguiu fazer o papel que o Pablo Maia faz, né, nesse meio de campo. E aí é uma questão pro Dorival olhar aí, porque a gente pode perder o Pablo Maia nessa janela agora de julho, e o Luan não tá em condições de conseguir colocar substituir o Pablo Maia à altura. Então fica aí um sinal de alerta importante. Ou o São Paulo muda o esquema de jogo, né? O Dorival entra com outro modelo, que para mim foi o modelo do segundo tempo, que é o modelo que ele gosta de jogar principalmente fora de casa, né? Que é o 4-1-4-1. Ele abriu ali a linha de 4 com a entrada do Rodriguinho. O Gabriel Neves fica um pouco mais na contenção, e o Gabriel Neves para mim fez uma partidaça ontem, porque ele segurou no segundo tempo o time do Atlético. Tudo bem que o time fica muito mais povoado no meio de campo com a entrada do Alisson e do Rodriguinho, né? O Alisson, que é um jogador bem operário, fez uma boa partida ontem, fica aí com nota 6, porque muda a característica do meio de campo, apesar de ele não ter aparecido tanto. Mas o São Paulo sofre muito menos com a entrada do Alisson no jogo de ontem. Ele que não vem fazendo boas partidas, mas ontem eu reconheço que ele fez uma boa partida. E o Gabriel Neves, por essa atuação e pelo gol de ontem, primeiro gol com a camisa tricolor, fica aí com a estrelinha do FET, foi o craque da partida,
aí no dia de ontem. Também tomou cartão amarelo. O Nestor, de novo, né? Falei aqui já, ele fez um bom primeiro tempo na minha visão. Também vem voltando de contusão, ainda não está no ritmo ideal, mas participa ali de 2 finalizações, tenta algumas jogadas, mas, como eu falei, aquela linha de 3 com ele, o Rato e o Luciano, ficou bem perdida, né? Inclusive o Rato, para mim, fica com nota 5, bem apagado no jogo de ontem, não participou muito. Agora, uma coisa é fato, quando o Rato joga, a gente ganha e muito na bola parada, né? Apesar de os gols não terem saído de bola parada no dia de ontem, acho que fica aí essa menção e o Rato fica com nota 5. O Luciano fez o gol da vitória tricolor, mas fez uma boa. No segundo tempo deu uma acordada ali, melhorou um pouco. No primeiro tempo também, o gol sai numa participação dele ali, dele e do Caleri. Eles ficam, tanto ele quanto o Caleri, com nota 7. O Caleri, de novo, brigador demais, né? O Caleri que tem se reinventado aí em 2023. O Caleri que fez 2022 muitos gols. 2023 ele acabou ficando fora aí, né, no primeiro terço aí da temporada, né, naquela contusão que ele teve no Campeonato Paulista, mas ele é um dos maiores assistentes do São Paulo no ano, né, tem feito menos gols esse ano, mas tem ajudado e contribuído bastante para que o time consiga aí os bons resultados que tem feito, né? Ontem mais uma vez deu uma assistência aí pro Luciano fazer um golaço aí. Os dois ficam com nota 7, o Caleri acabou tomando cartão amarelo também naquela cotovelada que ele deu no meio do segundo tempo, né? De forma um pouco, acho que também não foi ali, ele não teve tanta maldade, ele foi mais se proteger e acabou acertando o rosto do jogador atleticano. Entraram aí o Alisson, né, que a gente já falou, o Mendes e o Marcos Paulo jogaram apenas 10 minutos, mas ficam aí com nota 5, São Paulo venceu, isso que importa aí, tiveram pouca oportunidade ali, mas ficam aí com nota 5. Aí o Alan Franco, sim, Alan Franco, reconhecimento aqui pelo jogo de ontem, fez uma boa partida, fica com nota 7, e principalmente porque ele salvou aquele gol em cima da linha. E o Rodriguinho, que puxa o contra-ataque ali pro gol da virada tricolor, fica também com nota 7. O Rodriguinho que fez uma boa partida ontem, deu uma dinâmica diferente, melhorou aquela linha de meio de campo do São Paulo, que o São Paulo sofreu muito no primeiro tempo, né? E o Atlético proporcionou com que o Atlético chegasse algumas vezes ao gol do São Paulo. O São Paulo poderia ter tido pior sorte aí e talvez ter tomado mais gols do que o gol do Vitor Roque no primeiro tempo. Beleza, torcedor do Corvo? Vamos aí fazer um resumo da coletiva do Dorival para a gente fazer um encerramento aí desse pós-jogo de São Paulo 2, Atlético Paranaense 1. Bom, Tricolor, a entrevista do Dorival ontem foi uma entrevista bem pro forma, aí não teve muita coisa não. Mas vamos repercutir um pouquinho aqui do que ele falou. A primeira pergunta ele foi sobre o jogo, efetivamente, ali. Ele falou um pouco da precipitação na posse de bola. Ele falou que o São Paulo, de forma bem teimosa, forçou muito o jogo no meio de campo e tentando entrar pelo meio, não estava conseguindo. Com isso, o Atlético teve um pouco mais de facilidade e incomodou bastante. Para ele, as entradas do segundo tempo ali foram para povoar e ganhar esse meio de campo, que era uma coisa que ele entendeu ali que no primeiro tempo estava ruim, né? E também tentar atacar aquela primeira linha do Atlético ali, porque o Atlético tivesse um pouco mais de pressão para conseguir construir o jogo, né? Eu acho que deu certo ali, ele conseguiu de alguma forma melhorar esse pedaço do campo que o São Paulo estava sofrendo bastante. Ele falou que o segundo tempo foi um jogo mais franco, tá? Eu não concordo não, o segundo tempo para mim foi bem truncado, tanto que se você olhar não tem nenhum lance de perigo de nenhum dos lados, a não ser o gol do São Paulo e por só. O primeiro tempo sim, o primeiro tempo foi um primeiro tempo de bastante trocação, o Atlético veio para cima, fez um bom jogo, o São Paulo não se abateu com o gol, conseguiu também pressionar o Atlético. Acho que foi um primeiro tempo bem legal. O segundo tempo começou bom com o São Paulo fazendo gol e depois aí deu uma bela acalmada e eu não vi mais muita coisa não. Ressaltou também aí a qualidade do Atlético, falou que vai ter um jogo o São Paulo também vai fazer um jogo difícil no Paraná, que esses dois jogos ele esperava que realmente fossem jogos bem equilibrados, né? Voltou a reforçar a questão da teimosia do time em jogar pelo meio, né? Ele foi perguntado também sobre a questão do emocional do time, né? E ele falou que é o papel do líder, né? Trazer positividade para que
time, né, ganhe confiança ali, tenha segurança para desempenhar o melhor do que ele pode extrair. O Falou também foi perguntado sobre o Rodriguinho, falou que o Rodriguinho é uma grata surpresa desde a chegada dele, que ele tem evoluído bastante, que está chegando aí a chance do Rodriguinho ter uma sequência maior dentro do time do São Paulo. Foi perguntado sobre essa nova fase do Caleri, né, que ele tem feito menos gols, mas que ele tem participado de uma forma diferente, aí, sendo um garçom. E ele falou que o Caleri, né, participa na maioria dos gols, da luta do Caleri, falou dessa questão que quando tem a aproximação tanto das pontas quanto do meio, geralmente saem jogadas ali importantes, né? E que o Caleri tem trabalhado muito aí para se destacar até aqui, né? Foi perguntado também sobre o Gabriel Neves, ele falou sobre a evolução clara dele, falou que é um jogador de técnica refinada, né? Difícil de se encontrar, principalmente no futebol de hoje. Falou que ele tem uma boa aproximação à área, que ele tem, né, o toque vertical, é o cara que quebra as linhas, que é o jogador diferente, parabenizou ele pelo gol, falou sobre alguns pontos que ele precisa melhorar ainda, né, e acho que esse toque que ele falou ali foi sobre a questão física, porque ele falou que o primeiro jogo ali, na era dele, que ele mantém o Gabriel Neves 90 minutos, ele ficou bem feliz aí por ele ter conseguido ficar o jogo inteiro em campo, e isso, né, traz ali um ganho na dinâmica para ele ter mais sequência no time titular. Foi perguntar de novo, também tem repórter que eu vou falar uma coisa, hein? Os caras fazem cada pergunta. Perguntou de novo sobre o Savarino, sabe? E aí ele falou que cara, São Paulo sempre vai estar atento ao mercado, que ele não vai falar de nomes, e que a obrigação dele é trabalhar com o elenco que ele tem hoje. Ele valoriza muito os jogadores que estão lá, e que se tiver alguma oportunidade, São Paulo vai atrás, enfim. Se alguém perguntar isso de novo, eu não vou falar no próximo programa, já tá avisado aqui, porque os caras também são muito ruins, né? Foi perguntado sobre o Pato, ele, cara, de novo também respondeu a mesma coisa. Ele falou, por isso que eu tô falando que a entrevista do Dorival ontem foi meio cansativa, porque foram as mesmas perguntas e as mesmas respostas. Ele falou que não tem data pro Pato voltar, que ele não vai colocar pressão, ele não vai dar essa data, que o Pato tem se dedicado bastante, inclusive fazendo mais do que todo o elenco tem feito, para que ele volte o quanto antes. Ele falou que isso depende de dia a dia e que pode mudar de semana a semana, que talvez aí nas próximas semanas ele tenha a sua primeira convocação para voltar a jogar futebol aí depois de quase um ano parado. Por último, na última pergunta, ele foi perguntado novamente sobre a seleção brasileira e o que ele achava sobre a chegada dessa espera que a seleção brasileira terá pelo Ancelotti. Ele falou a mesma coisa que ele já tinha falado, falou que o presidente tem que ter tranquilidade para fazer a escolha que ele achar melhor, que seja o melhor profissional. Ele falou que ele já expôs o que ele pensa sobre isso, né? E acho que isso foi uma cutucada para a imprensa, falando que ele quer lá, ele entende que tem que ser um treinador brasileiro, enfim. E a única coisa que ele trouxe de diferente, elogiou bastante o trabalho do Tite, falando que o Tite deixou um legado lá, que o próximo profissional vai se beneficiar desse trabalho feito pelo Tite. Eu discordo um pouco do Dorival, não gosto do Tite, não gosto do Tite, não gosto do trabalho do Tite, nem conheço o Tite, não posso falar nada, mas não gosto do jeito que o Tite arma os times dele, e o Brasil passou também por isso, além da questão da falta de comando total, né? O Neymar manda e desmanda na seleção brasileira. O Neymar é um craque, não vou discutir isso, mas acho que mesmo craque tem momentos que os jogadores ali não vão bem, e natural que eles sejam substituídos ou trocados. E o Neymar, não lembro do Tite tirar ele, a não ser em alguma coisa bem pro forma ali, que ele saia faltando 5 minutos para alguém aplaudir, né? Então acho que fica só isso. Mas vamos falar do Tite também aqui. Eu quero que a seleção não é pauta do nosso canal. Nosso canal é falar do São Paulo Futebol Clube. E a entrevista terminou aí. Beleza, torcedor tricolor? Bom, o jogo de ontem é importante, a vitória. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Ganhar do Atlético a gente tem dado sorte em algumas situações aí, pegando os times um pouco desmontados. E aí o Atlético pega na fase, né? Na semana que o
Filipão aí se acertou com o Atlético Mineiro, né? O Filipão que era o diretor técnico de futebol no Atlético Paranaense. Com isso, o Atlético Paranaense acabou demitindo toda a equipe técnica, né? Que estava com o Filipão lá, principalmente aí o técnico, o Turra, né? Que é um pupilo aí do Filipão. E o time veio um pouco desorganizado, né? Pelo menos a gente esperava que venha desorganizado. Para quem não pôde acompanhar aí, deixar um abraço também para a galera do Palavra de Atleticana. Aí a gente participou com eles lá na segunda-feira. A gente ia gravar o pré-jogo com a gente na terça, que infelizmente eu tive um probleminha que a gente acabou não conseguindo fazer. Mas deixar um abraço aí tanto para o Paulo quanto para o Luizão. Me receberam super bem lá no programa. A gente fez uma live aí no YouTube. A galera dos torcedores do Atlético participaram, fizeram pergunta lá. Foi bem bacana. E eles estavam lá, né? E trouxeram um pouco desse sentimento aí do torcedor do Atlético, que tava meio puto com o Turra lá. Até brinquei com eles, que eu falei que os melhores momentos que eu assisti de todos os jogos do Atlético, o Atlético tem um time aí até que bem montado, né? E tal. E ele falou que os melhores momentos não refletiam um pouco do que a desorganização do time, porque o time oscilava muito durante o jogo. Eu acho que assim, né? Ontem acho que teve um pouco disso também. O Atlético fez um bom começo de jogo. Principalmente o Vitor Roque. O Vitor Roque me parece ser um jogador muito diferente. Já falei isso o ano passado, né? A primeira vez que eu vi ele jogar foi contra o Palmeiras aqui no Campeonato Brasileiro. E eu falei, meu, esse moleque é diferente. E aí, desde então, ele vem se consolidando aí. Inclusive, não é à toa que o Barcelona tá atrás dele, né? Então, ele deve ir embora também nessa janela aqui ou na próxima, no mais tardar, porque ele faz 18 anos agora, então acho que ele já tem idade aí para sair. Pode ser que ele saia nessa janela de julho. O Vitor Bueno fez uma boa partida. O São Paulo teve bastante dificuldade no primeiro tempo. O Dorival fez aí as alterações importantes no intervalo que mudaram o jogo. O São Paulo conseguiu a vitória, além de uma tranquilidade maior no jogo, né? Que é uma vitória importante, né? Uma vitória que coloca o São Paulo aí, pelo menos no G8, no pior dos mundos, né? Tá ali em quinto lugar junto com o Fluminense, a campanha é exatamente idêntica, né? Então tá ali no quinto lugar. São Paulo que enfrenta o Cruzeiro nessa próxima rodada, 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai se encaminhando aí para o final do primeiro turno, e a gente está se mantendo na página de cima e brigando ali muito próximo do G4, inclusive, né? Então acho que o São Paulo vem fazendo uma boa campanha, de novo aí enaltecer a torcida, né? Os 22 mil pessoas aí que tiveram, o jogo que foi ontem às 19 horas, dá uma complicada boa aí para a galera chegar por causa do trabalho, enfim, é difícil se deslocar em São Paulo, principalmente para ir ao Morumbi, né? Quem não tá naquela região dificilmente consegue chegar às 19 horas, e isso tira bastante o público do estádio. Eu infelizmente não consegui ir por um problema pessoal aqui, tanto na terça quanto na quarta a gente ficou um pouco comprometido, mas na quarta a gente conseguiu entrar ali no Instagram e fazer uma livezinha pré-jogo ali com a galera do Irmandade Tricolor, foi bem legal. Teve uma galera que colocou a gente lá, a gente trocou uma ideia. A gente vai fazer isso mais vezes, inclusive. Beleza, torcedor tricolor, acho que é comemorar aqui a vitória, comemorar que estamos na página de cima. Semana que vem a gente tem dois jogos aí. O Tigre pela Sul-Americana para garantir esse primeiro lugar aí e espantar esse jogo. A São Paulo tem que perder de muito gol lá, né? Perder 4-0. É praticamente impossível aí perder essa primeira posição. E aí no final de semana, se não me engano, pega o Fluminense. Vamos confirmar aqui. A gente amanhã tá aí com um boletim para vocês, pra gente atualizar todo mundo. A gente ficou bastante tempo aí sem se falar. Prazerzaço tá de volta aqui, trocando essa ideia com vocês e falando do São Paulo. Sabadão é São Paulo e Cruzeiro, às 21 horas. Sábado de manhã, ou sexta-noite, aí, talvez sexta no finalzinho da noite, a gente já solta o pré-jogo com o Ante, que já tem o convidado aí que vai colocar a gente, que é o Vini, deu hoje o fechado aí, então, sexta aí, finalzinho do dia, madrugada aí pro sábado, a gente já tem pré-jogo com o Ante. No sábado de noite aí, por volta aí das 7h30, 8 horas, a gente deve fazer uma live no Instagram, então quem tiver aí também,
para acompanhar o Tricolor, jogo balada aí, né? O São Paulo que vai jogar em Minas aí contra o Cruzeiro. Também quiser colar lá com a gente pra gente trocar uma ideia, a gente deve estar lá, eu e o Igor do Irmandade Tricolor também pra gente falar um pouquinho antes do jogo, repercutir um pouco das escalações ali e do jogo efetivamente. Pré-jogo com antes traz um pouco mais de detalhe ali do torcedor adversário, né? Tem muito mais conteúdo ali do que a gente aqui em São Paulo sobre o Cruzeiro. Beleza, torcedor Tricolor? Então a gente vai se falando aí sexta e sábado. Domingo a gente deve ter aí o pós-jogo já gravado para vocês, se Deus quiser, com a vitória do nosso Tricolor. Prazer estar aqui de novo com vocês, porque São Paulo é sentimento que jamais acabará. Beijo do gordo.